Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com casos de supostos raptos associados a tráfico de seres humanos em Cabinda. Os munícipes vivem um clima de susto. O alerta corre há 2 semanas e o que se sabe até agora é que há um grupo de cidadãos da vizinha República Democrática do Congo envolvidos como autores. A Polícia Nacional reúne a imprensa para esclarecer os supostos casos de raptos em Cabinda. Há 2 semanas que correm informações nas redes sociais que dão conta da existência de um suposto grupo oriundo da República Democrática do Congo que rapta, mata e extrai órgãos para fins comerciais. A população enfrenta uma onda de medo e insegurança. Muitos pais já não permitem a saída dos filhos. Perante esta tempestade social, a polícia reuniu os órgãos de comunicação social para esclarecer à opinião pública de que não há casos de raptos em Cabinda. O Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional tomou conhecimento da ocorrência de um suposto rapto de uma criança na Parada dos Fiéis, situação que prontamente envolveu as nossas patrulhas de serviço. Após essa intervenção, determinou-se que se tratava de um falso alarme. Paralelamente a esta situação, envolveu também uma sequência de outras ocorrências na Rua do Ngomá, na Parada de Ema e no Tiso, que também mereceu a pronta intervenção das forças policiais, tendo, no entanto, sido controlada a situação. Até ao momento, a polícia não registrou nenhum caso de suposto rapto. Por isso, recomenda-se tranquilidade aos cidadãos. Apelar à sociedade a manter calma, tranquila e vigilante face à disseminação de informações falsas nas redes sociais que incitam algum clima de pânico social e sentimento de insegurança pública. O procurador Jorge Sumbo disse que o tráfico de seres humanos é punível nos termos da lei, mas a PGR não tem nenhuma ocorrência até ao momento. Nunca se registrou até a presente data a presença de algum cadáver com ausência de determinados órgãos. Também não existem queixas, não existem denúncias ou participações de possíveis crianças ou indivíduos que foram raptados. O responsável da saúde em Cabinda fez saber que é difícil acreditar nesta situação. Os hospitais do país não realizam cirurgias de transplante de órgãos. Recuso-me a aceitar que haja tráfico de órgãos na nossa província. E o que temos estado a acompanhar nas redes sociais e inúmeras vezes atos de violência que culminam em óbitos, provavelmente tem a ver com ações místicas e que nada a ver com transplante. Senão, o que é isso transplante? Transplante é remover uma célula, tecido ou órgão vivo em funcionamento que pode ser devolvido ao mesmo organismo ou organismo diferente. É um aparato logístico muito grande, é um aparato de recursos humanos especializados muito grande e competentes para o efeito. Um laboratório de histocompatibilidade que ainda no nosso país não temos, particularmente a nossa província não tem. Não perca ainda em destaque nesta edição: prestação dos serviços de justiça em Cabinda, realidade nos municípios da província. Também hoje, novos desenvolvimentos no caso do menino que sofre de neurofibromatose. Há luz verde para o tratamento. Detalhes sobre como terminou o julgamento de cidadãos implicados em atos de vandalização. Censo piloto e a movimentação em Luanda no primeiro dia do processo. Sonhos realizados no palco da Feira Internacional de Luanda, que registrou hoje o 3º dia. Cartas credenciais de embaixadores não residentes que chegaram hoje ao Palácio. Outra vez, boa noite. A província de Cabinda já tem em funcionamento nos 4 municípios o sistema informatizado dos serviços de justiça. E se acredita, por isso, que nos próximos dias a prestação de serviços venha a melhorar ainda mais, segundo o Ministro da Justiça.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos constata a realidade do funcionamento do setor que dirige ao nível de Cabinda. Durante 2 dias de trabalho, Márcio Lopes informou-se do processo da atuação nos órgãos de justiça e documentou-se dos aspectos relacionados a direitos humanos em Cabinda. A visita do ministro serviu também para intensificar a campanha de massificação dos registros e a atribuição de bilhetes de identidade. Apesar dos êxitos das campanhas, o ministro Márcio Lopes disse que vários cidadãos não conseguem levantar os seus bilhetes por negligência. Eu estive a ver aqui na província de Cabinda, nomeadamente no município de Cabinda e no município de Kakongo, bilhetes que foram produzidos e emitidos em 2020, estamos em 2023 e os bilhetes ainda estão nos postos. O problema não é dos serviços da justiça, o problema está do lado do cidadão. Relativamente à atuação dos órgãos de justiça em Cabinda, Márcio Lopes mostrou-se satisfeito, tendo sublinhado que a entrada em funcionamento do sistema de informatização, o processo será mais dinâmico. Encontramos algumas situações e condições que precisam de ser melhoradas. Vamos trabalhar nisso com a Direção Nacional de Registros, Identificação e Notariado, bem como os demais serviços do Ministério, nomeadamente equipamentos, tecnologias, e o objetivo é sempre melhorar a qualidade dos serviços que prestamos ao cidadão e, com isso, todo o acervo e equipamentos do Ministério da Justiça para a prestação dos nossos serviços tem que estar impecáveis para garantir a celeridade e eficiência dos serviços que prestamos às populações. O menino do Zango 3, que sofre desde pequeno com a doença diagnosticada como neurofibromatose, deu início a um novo tratamento médico. É um tratamento que acontece no Hospital Américo Boa Vida, onde a nossa equipa esteve para se inteirar do primeiro dia desta nova fase do adolescente de 15 anos. Estou a pedir encarecidamente, favor. Alguém de boa fé que ajude o meu filho, mano. Depois desse pedido da família, o Hospital Américo Boa Vida abriu as portas para resolver o problema de saúde que o Hamilton da Silva, de 15 anos, enfrenta desde os seus 4 anos, em 2012. O responsável do gabinete de dermatologia disse que tem todas as condições para se dar uma vida normal ao adolescente que tem neurofibromatose. O apoio de saúde vai oferecer é este acompanhamento multidisciplinar. A dermatologia, aquilo que estiver dentro das nossas competências, vamos fazer absolutamente. E a oftalmologia, a nossa preocupação vai ser visto já pela oftalmologia, tem consulta amanhã, se calhar. O otorrino também vamos encaminhar, a ortopedia vai ter esta consulta, não faço promessa se é a próxima semana, mas isso vai acontecer. E nós vamos segui-lo em consulta externa. Não é doença contagiosa, ele pode levar a sua vida normal, que seja aceite pela sociedade. Penso que não há grandes problemas sobre isso. Claro que nós vamos ser atuantes como médico assistente, como instituição, para agilizarmos todo um processo e oferecermos uma boa qualidade de vida ao nosso jovem. Para a família do Hamilton, que vive no Zango 3B, no município de Viana, a esperança renasce. Um bocadinho mais confortada, mais aliviada. Agora que estou mais confiante de que o Hamilton terá um acompanhamento melhor, sabendo que ele agora vai fazer uma consulta, as dores que ele sente serão aliviadas. Estou mais, um bocadinho mais animada. Sensação de alegria. Primeiramente, agradecer à direção do hospital, na pessoa do diretor de dermatologia que nos recebeu e teve a maior paciência possível de dar o esclarecimento que nos deixasse confortável. Uma das questões que o doutor frisou é que vão fazer o acompanhamento de forma mais aprofundada, com o intuito de oferecer qualidade de vida ao nosso Hamilton. Isso conforta-nos. Mais uma vez agradecer e vamos confiar nos nossos médicos. Depois de ter recebido a garantia de um acompanhamento médico aqui neste gabinete do diretor de serviço de dermatologia do Hospital Américo Boa Vida, 11 anos depois, com a doença, Hamilton da Silva teve esta reação. É uma esperança, eu me sinto bem. Só espero que o hospital cumpra a sua parte e cumpra a promessa, porque eu vou cumprir a minha parte. Espero que o hospital também faça a sua. Os estudos indicam que a doença neurofibromatose atinge a pele com feridas mais ou menos escuras e que é uma doença rara. Ela penetra no sistema nervoso central,
passa pelo coração, músculos, estômago e vai até a visão. Mais um caso que prometemos acompanhar ao pormenor. E foi dita hoje a sentença no caso das arruaças que resultaram na vandalização de bens públicos, incluindo um comitê do partido MPLA. No processo que envolve mais de 20 pessoas, foram ouvidos apenas 7 e todos foram absolvidos. A terceira secção da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal de Comarca de Belas, no Benfica, absolveu os 7 arguidos dos crimes de danos com violência, ofensas simples, associação criminosa, incêndio e explosão, furto qualificado, ameaças, instigação pública e atentado contra a segurança dos transportes por insuficiência de provas. De acordo com o juiz da causa, ficou apenas provado que sobre os cidadãos recaem os crimes de desobediência à ordem de dispersão e participação em motim. Destes crimes, o tribunal absolveu-lhes devido ao tempo em que estiveram privados da liberdade. Condenar os arguidos Ana Lúcia de Almeida, Domingos Capipa, Manuel Alfredo Joaquim, Baltazar Neto Manuel Quilalo, Eusébio Mateus Siqueque Muongo, César Cambundo Domingos Carlos, Angelino Wahap Hilário. Feito o cúmulo jurídico, vão os arguidos condenados na pena única de 1 ano de prisão e em multa de 200 dias, a taxa diária de 75 unidades de referência processual. Condenados no pagamento de 50 mil kwanzas de taxa de justiça a cada um e 5 mil kwanzas de honorários aos defensores oficiosos. Atento aos prazos de prisão preventiva que os arguidos encontram sujeitos, dá-se por expiada as penas. Sendo assim, restituam-se os arguidos imediatamente em liberdade. Depois da decisão do processo, que já dura há quase 1 ano, a reação dos advogados foi imediata. Entretanto, o advogado de acusação disse que vai interpor recurso ao Tribunal Supremo para que haja a legalidade dos factos. Por haver expiação da própria medida em que eles que foram submetidos, então houve a liberdade dos arguidos. Nesta altura, primeiramente vão para a cadeia, cumprir os procedimentos administrativos, a posterior vão em casa. É um procedimento do tribunal, foram condenados também ao pagamento de uma taxa de justiça de 50 mil kwanzas e que a posterior poderá ser feito este devido pagamento. Não foi feita a justiça como esperávamos. Esperávamos que existisse alguém que ateou fogo, que vocês viram nas imagens, existe fogo, existe vandalismo, alguém o fez. E então nós temos nas provas apresentadas nos autos um conjunto de pessoas, no caso os arguidos presentes, que participaram nas barricadas e na ameaça de um conjunto de pessoas que iam passando naquele dia. Logo, confirma-se que estas pessoas estavam envolvidas nestes atos. Vejam que foram levantadas 33 quesitos e ela aprovou 23 quesitos. Se aprova 23 quesitos, reprova ou não ficam provados 10 quesitos. Respeitamos, mas não concordamos, tanto é que vamos recorrer da decisão. O requerimento da acusação segue para o Tribunal Supremo. Enquanto isso, cada um dos 7 arguidos já em liberdade tem 5 dias para o pagamento de 50 mil kwanzas de taxa de justiça. O MPLA reagiu hoje à proposta do grupo parlamentar da UNITA de iniciativa para a constituição de processo de acusação e destituição do Presidente da República, numa declaração lida na sua sede nacional. O MPLA acusa a UNITA de continuar a pretender criar um clima de instabilidade institucional, falta de seriedade e sentido de Estado. O Bureau Político do MPLA orienta ainda o seu grupo parlamentar a tomar todas as providências para evitar que o Parlamento seja instrumentalizado. O MPLA considera que a estratégia da UNITA de criar um clima de instabilidade institucional tem vindo a ser aplicada com recurso permanente ao descrédito das instituições do Estado. De acordo com o MPLA, a UNITA pretende criar um quadro político que promova a subelevação popular e a sua consequente ascensão ao poder, sem que isto aconteça por via das urnas.
A posição do MPLA surge em resposta ao anúncio da UNITA de dar início a um processo de acusação e de destituição do presidente da República. O povo angolano, conhecedor do passado recente e da atual estratégia da UNITA, jamais se disponibilizará para a criação de situações que perturbem a paz social, a harmonia e a estabilidade conquistadas e que nos permitem conviver na diferença e na diversidade. Esta ação, protagonizada no sentido de destituir o Presidente da República, sem factos que encontrem fundamento respaldado na Constituição, só é possível ser criada por uma organização política que, consciente da sua notória e cada vez mais evidente incapacidade de conviver numa sociedade democrática e pluralista, não hesita em provocar um ambiente institucional contrário ao que o MPLA, através do seu grupo parlamentar, proclamou ainda há poucos dias, no sentido de um maior diálogo e inclusão no debate político. Diante disto, o Bureau Político do MPLA orienta o seu grupo parlamentar a tomar todas as medidas para que a Assembleia Nacional não venha a ser instrumentalizada. Face à realidade constatada, a gravidade das acusações e dos atos que têm vindo a ser protagonizados de forma irresponsável pela UNITA contra o Presidente da República, chefe de Estado, titular do Poder Executivo e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, o Bureau Político do MPLA orienta o seu grupo parlamentar a tomar todas as providências para que o Parlamento angolano não venha a ser instrumentalizado para a concretização de desígnios assentes numa clara agenda subversiva, imatura e de total irresponsabilidade política. De acordo com a declaração apresentada nesta quinta-feira, a UNITA nunca teve a coragem de assumir que o MPLA saiu vitorioso em 143 municípios dos 164 do país e que em 10 províncias o MPLA venceu em todos os municípios. Convém esclarecer ao povo angolano que a própria direção da UNITA, que saudou a iniciativa de diálogo apresentada pelo grupo parlamentar do MPLA e que, em face disso, apresentou uma proposta de agenda de diálogo, vem com o seu pronunciamento, acabado de tornar público, demonstrar uma total ausência de seriedade, de sentido de Estado e de disponibilidade para a sã e harmoniosa convivência institucional. Com esse comportamento irresponsável e antidemocrático, a UNITA indicia que pretende assumir uma atitude de ruptura com o diálogo institucional, sobretudo em sede da Assembleia Nacional. Ao Palácio da Cidade Alta chegaram hoje cartas credenciais de embaixadores não residentes, recebidas pelo chefe de Estado, que também hoje recebeu em audiência o embaixador do Brasil em Angola. Entre os assuntos abordados no encontro consta a visita prevista para este ano ao nosso país do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Com o objetivo de atualizar e reportar sobre os avanços do Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da Agricultura no Canal do Cafo, o embaixador do Brasil em Angola foi recebido em audiência pelo presidente da República. O programa é consequência, é resposta a um pedido do presidente João Lourenço de trabalhar junto com o Brasil no sentido de desenvolver a agricultura e diversificar a base produtiva da agricultura de Angola. Essa é uma meta do governo do presidente João Lourenço, é uma meta que ele tem muito determinada e que ele deseja desenvolver junto com a parceria brasileira. Sendo o Brasil uma potência agrícola mundial, segundo Rafael Vidal, a presença do país da América Latina vai ajudar Angola a superar a lacuna que tem enfrentado. Nesse projeto nós consideramos fundamental porque nós vivemos desafios semelhantes aos desafios que o presidente João Lourenço deseja superar na sua gestão. O mais importante deles, o desenvolvimento da agricultura, com a diversificação da base produtiva e a redução da dependência de importações. Como todos sabem, Angola tem uma das terras mais férteis do mundo,
ainda grandes extensões a serem produzidas. Na iminência do presidente brasileiro Lula da Silva visitar o nosso país, o embaixador do Brasil em Angola confirmou que o seu país está aberto para ceder novos financiamentos, com realce para o setor agrícola. Os presidentes estão coordenando a data para a futura visita, que já está, digamos, no raio de intenções do presidente Lula a curto e médio prazo. Resta apenas que se, digamos, coordenem as datas em função das agendas dos dois presidentes. O governo do presidente Lula retomou a expectativa de contar com financiamentos, linhas de financiamento brasileiras, né, para a cooperação Sul-Sul, para as iniciativas de investimento dos parceiros do Brasil mais importantes, em obras de transformação econômica e social. Portanto, nós temos a expectativa de que esse tema possa voltar a ser adotado, né? Quer dizer, que as linhas de financiamento possam voltar a ser adotadas, em especial no que diz respeito ao Vale do Cunene. Num outro momento, 4 novos embaixadores foram acreditados pelo presidente da República, João Lourenço. No ato, o chefe de Estado angolano recebeu as cartas credenciais dos embaixadores do Uruguai, Eswatini, Austrália e Chile, todos com estatuto de não residentes. E o chefe de Estado deixou hoje mesmo o país e chegou há instantes no Botsuana. O presidente da República vai estar em visita de Estado neste país da SADC. Vale lembrar que na terra do presidente Moguetsi Massisi, João Lourenço vai tratar assuntos de cooperação bilateral e vale lembrar igualmente que o Botsuana é o maior produtor de carne bovina de África. Luanda é palco até amanhã de uma reunião de ministros das comunicações da CPLP. É um encontro que analisa vários temas ligados à governação digital e também à desburocratização de serviços públicos. A cidade de Luanda acolhe desde segunda-feira a segunda reunião interministerial da governação eletrónica e hoje a 11ª reunião de ministros das comunicações, ambas da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ao ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, coube o discurso da abertura. Adão de Almeida sublinhou os esforços do Executivo nos últimos anos em prol da governação eletrónica e transição digital. Não estamos ainda onde queremos chegar, mas sabemos onde queremos estar. Várias têm sido as iniciativas nesta direção. Destaco, entre outras, o projeto de simplificação de atos e procedimentos da administração pública, o Simplifica, voltado para a redução da burocracia e a garantia de maior eficiência na prestação dos serviços públicos, a criação do Instituto de Modernização Administrativa, cuja missão não poderia estar melhor alinhada aos propósitos desta reunião. Passos significativos também estão a ser dados noutras paragens, como no Brasil, onde habitam mais de 200 milhões de habitantes, sendo que 155 milhões usam celular para aceder aos serviços públicos. A Guiné-Bissau e Cabo Verde estão nas mesmas condições. Trabalham arduamente para a digitalização dos serviços públicos. São vários os ganhos que permitiu que Cabo Verde ocupasse hoje a 3ª posição do ranking mundial em África a nível da governação eletrónica e tem melhorado efetivamente e substancialmente a forma como se relaciona com os cidadãos, simplificando processos e desmaterializando um conjunto de processos. E esses pilares que pretendemos desenvolver para poder acelerar o processo da transformação da economia digital e ter uma fonte única. Então, por isso, temos um projeto da criação de um edifício multifuncional com diversos serviços. Nesta altura, os países da CPLP trabalham para ratificar o acordo de mobilidade que estabelece um quadro de cooperação entre todos os Estados-membros de uma forma flexível e variável e, na prática, abrange qualquer cidadão. Sem que exista governação eletrónica na CPLP, muito dificilmente haverá a desejada mobilidade dos nossos concidadãos entre os nossos países,
para as mais diferentes finalidades. Muito dificilmente incrementaremos o nível das nossas trocas comerciais, o que pode comprometer as ambições da nossa comunidade. Sob o lema Os desafios das comunicações na era digital, a reunião de ministros das comunicações da CPLP é realizada regularmente de 2 em 2 anos, essencialmente voltada às ações de concertação e cooperação nos setores em que são responsáveis. Segundo um estudo feito pela Deloitte em 2022, os bancos em Angola concederam mais crédito aos clientes. São dados da 12ª edição do Estudo da Banca, realizado pela organização, que defende a necessidade de criação urgente de novas fontes de financiamento. O Banco Nacional de Angola confirmou que até finais de setembro deste ano entra em vigor um acordo que vai tornar o Kwanza moeda aceite nos sistemas de pagamento da África do Sul e da Namíbia. E uma das formas que nós encontramos foi de ter o Kwanza a ser usado para quem quiser comprar em Angola e depois as moedas da região a serem usadas para quem quiser comprar a partir desses países. Então é isto que vai começar a acontecer aqui ao nível da nossa região. O Kwanza deverá estar nessa plataforma no final do 3º trimestre, portanto estamos a falar finais de setembro deste ano. Quanto às enchentes verificadas nos últimos dias nos caixas eletrônicos por falta de dinheiro, o vice-governador do BNA garantiu que a solução já foi encontrada. Uma das medidas que nós tomamos após concertar com os bancos comerciais é aumentar a quantidade de notas e aumentar a denominação das notas que entregamos aos bancos. Nós entregávamos maioritariamente, porque era assim solicitado, notas de 500, 1000, 2000, são as mais utilizadas. Os bancos, face a esta procura crescente por numerário, passaram a solicitar-nos notas de denominação mais alta, a nota de 5.000 kwanzas. E nós passamos a entregar estas notas. Podemos ver já algum resultado, dado que as filas diminuíram. Um estudo da banca analisado pela Deloitte revela que os bancos aumentaram a concessão de crédito bancário em 2022. No entanto, continuamos a ter desafios no que diz respeito ao crédito mal parado, apesar do crédito vencido, mais concretamente, apesar da melhoria do indicador de 21 para 22, continuamos a ter uma taxa alta, o que demonstra que os bancos deverão continuar a fazer esforços para a constituição de imparidades. Quanto à constante desvalorização do Kwanza, a ministra das Finanças disse que uma das soluções passa pela produção nacional, uma das medidas que impede a fuga de capitais. Temos que atuar nos dois lados, no lado da oferta, tendo outros produtos de exportação que dão acesso à moeda forte, mas também no lado da procura, continuando a levar a cabo a agenda de diversificação econômica que permita internamente satisfazer alguma das nossas necessidades. Enquanto isso não acontecer, o Banco Nacional de Angola certamente irá levar a cabo um conjunto de políticas, tanto do ponto de vista monetário como do ponto de vista da política cambial, para ir mitigando o nível de volatilidade, considerando naturalmente que estamos a falar agora de um mercado livre. Né? Na 17ª edição do Estudo da Banca em Análise 2023, organizado pela Deloitte, concluiu-se que o desenvolvimento da economia real pressupõe o recurso a diversas fontes de financiamento, nomeadamente ao crédito bancário. Saúde reprodutiva. Casos que dominam atenções de especialistas no país. Em destaque. A nível da Feira Internacional de Luanda, registrou-se hoje o 3º dia de atividades dedicado aos Estados Unidos e ao setor petrolífero. Um nível de procura, em média, considerada satisfatória. No evento, as contas fazem-se também com sonhos realizados, como é o caso de jovens que conseguiram o primeiro emprego. A FILDA serve de montra para as grandes empresas, mas, acima de tudo, dá visibilidade aos pequenos negócios. É o caso desta empresa especializada em softwares. De acordo com a sua diretora-geral, que considera positiva a experiência para uma primeira participação
no evento. Olha, está a ser muito positiva, estamos a ter muitos bons resultados, graças a Deus. Temos até estudantes, temos empresas a querem criar parceria, até já temos reuniões para a próxima semana. Com 5 anos de existência, esta empresa focada no atendimento de emergências vem para a Filda pela primeira vez e considera que já foram identificadas algumas oportunidades de negócio. Está a ser positiva, estamos a ter a oportunidade de apresentar aqui os nossos serviços, todos os nossos planos de assistência médica de emergência. Já temos assim algumas empresas prontas para reunirmos e fechar aqui algumas boas parcerias. A segurança tecnológica também marca presença no evento. Trazemos, na verdade, um conjunto de informações e um conjunto de respostas àquilo que são as necessidades dos clientes no quesito Sistema Integrado de Segurança. Até porque este é o foco desta Filda, não é? Que é que consigamos cada vez mais parcerias e mostrar os nossos produtos. Em alguns casos, a feira cria oportunidades de trabalho temporário. É o que aconteceu com estas duas jovens. Tenho aprendido muita coisa, conhecido também muitas empresas. Serve sim para alguma coisa. Essa é uma experiência muito boa. Não é a minha primeira vez a trabalhar aqui na Filda. Essa é a minha segunda Filda. E eu estou a gostar. Sempre que trabalhamos com alguma nova empresa, algum outro tipo de ramo, há sempre uma aprendizagem. Então é muito bom. O número de visitantes que se dirigem à Filda satisfaz a organização nos primeiros 3 dias de trabalho. Bruno Albernaz, da Eventos Arena, fala das mais variadas oportunidades oferecidas aos participantes da Filda. Além dos negócios que são gerados aqui pelas visitas e por este interrelacionamento, é também aquilo que acontece de forma direta e de forma transversal aos negócios associados à realização deste tipo de eventos. Ou seja, a indústria da comunicação, as fábricas de impressão digital, as gráficas, os audiovisuais, as produtoras de stands, ou seja, toda esta indústria que gravita aqui à volta deste tipo de eventos, de forma direta, está muito satisfeita, bem como também os serviços hoteleiros, a restauração, os hotéis, os transportes. Rússia abandona acordos de grão a partir de apertos ucranianos, de portos, no caso. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento desta e de outras matérias no compacto da atualidade internacional. O resumo acontece a seguir com a Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Quina Santos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite. Boa noite a todos. A Rússia suspendeu a sua participação no acordo sobre a exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos na segunda-feira. O analista político Délcio Rodrigues fala do impacto que esta decisão pode significar para o mundo, de forma particular para a África, e também da não participação de Vladimir Putin à reunião dos BRICS, que vai acontecer em agosto na África do Sul. É para acompanhar já a seguir. As consequências da suspensão do acordo de grãos pela Rússia poderão ser perigosas para o mundo porque levarão muita gente ao limiar da fome e da pobreza, pois lembramos que quer a Rússia, quer a Ucrânia são os maiores produtores de grãos a nível mundial, o que poderá provocar uma grande instabilidade do ponto de vista alimentar em cada um desses países. Nós neste momento estamos a assistir à necessidade quer de Moscou afirmar o seu poder, quer da Ucrânia manter de alguma forma o equilíbrio. O que deverá acontecer de certeza nos próximos tempos é o aumento dos preços das commodities. Países como os africanos, que são grandes importadores de matéria-prima, sobretudo para a agricultura ou para o consumo interno, como é o nosso caso, terão grandes dificuldades porque é por causa do encarecer dos preços a nível do mercado internacional. Em vez do presidente Putin arriscar ser preso, ele vai mandar o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que vai participar na cimeira, uma vez que o chefe do Kremlin encontra-se sob mandato de captura internacional e o facto da África do Sul ser signatária deste tratado obriga a cumprir esta medida, o que por si só não seria bom, quer para a África do Sul desrespeitar uma medida de um tratado por ele assinado, bem como para a própria Rússia arriscar o seu presidente ser preso em função de uma decisão tomada por um tribunal internacional cujos Estados membros desse tribunal são obrigados a cumprir.
Um homem morreu e 48 pessoas ficaram feridas depois que uma suposta explosão de gás subterrâneo abriu estradas e capotou veículos na maior cidade da África do Sul, informaram as autoridades e serviços de emergência nesta quinta-feira. A causa da explosão ainda não foi definida. Uma investigação está em andamento. As autoridades da cidade trouxeram especialistas para determinar que não havia ameaça de outra explosão ou vazamento de gás na área. As autoridades estimaram que uma área que cobre 5 quarteirões da cidade foi danificada, 6 estradas foram afetadas e 34 veículos foram danificados. Um órgão de vigilância independente no Quênia informou que 6 pessoas foram mortas a tiros pela polícia no primeiro dia de manifestações contra o alto custo de vida e aumentos de impostos. A polícia entrou em confronto com manifestantes e prendeu 300 pessoas. Um polícia se fez passar por jornalista no protesto de quarta-feira. O Conselho de Mídia do Quênia chamou a atuação do polícia de perigoso. O governo de William Ruto argumenta que impostos mais altos são necessários para ajudar no pagamento de dívidas crescentes e para financiar iniciativas de criação de empregos. 10 pessoas morreram e 100 ficaram presas nas montanhas no oeste da Índia, depois que um deslizamento de terra atingiu uma remota vila nas montanhas nesta quinta-feira. O vice-ministro-chefe de Estado, Devendra Fadnavis, informou que mais de 200 pessoas viviam na vila. 80 pessoas foram resgatadas com vida. As equipas de resgate estão a lutar contra o mau tempo e o terreno difícil para resgatar estas 100 pessoas. O Departamento Meteorológico da Índia informou que as inundações repentinas, deslizamentos de terra e acidentes causados por fortes chuvas mataram mais de 100 pessoas na Índia desde o início da estação das monções em 1º de junho, principalmente no norte, que registrou 41% a mais de chuvas do que o normal. Por hoje é tudo, nós voltamos amanhã com mais informações. Kenneth Simeão, boa noite. Continuação do último jornal. Boa noite e até amanhã. Com certeza. Muito boa noite, Edna. O nosso país foi eleito como presidente do Comitê Corporativo de Tecnologia da Informação e Comunicação da SADC. O mandato terá a duração de um período de 2 anos. A eleição aconteceu durante uma reunião que decorre até amanhã, em Gaborone. No primeiro dia da reunião do Comitê Corporativo de Tecnologia de Informação e Comunicação da SADC, Angola foi eleita como presidente do comitê, que será dirigido pelo Diretor Nacional de Telecomunicações e Tecnologias de Informação de Angola, Matias Borges, para um período de 2 anos. O comitê foi estabelecido com o propósito de rever os documentos estratégicos, políticas, procedimentos, exposições a riscos tecnológicos, segurança da informação, gerenciamento de fornecedores, proteção de dados, investimentos em tecnologia da informação e comunicação, segurança cibernética, prestação de contas e quadros de transparência da tecnologia da informação e comunicação da SADC, promulgados pelo órgão ao abrigo das disposições do tratado. O comitê deverá também supervisionar eficazmente os assuntos relacionados com a governação da tecnologia de informação corporativa da SADC e os riscos comerciais relacionados com o uso da tecnologia. Composto por 5 membros, nomeados por Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Eswatini e Lesoto, a SADC reúne pela primeira vez na cidade de Gaborone, Botsuana, de 19 a 21 de julho, o seu Comitê Corporativo de Tecnologias de Informação e Comunicação. E para a parte final do jornal, retomamos a informação com momentos que mostram a chegada do chefe de Estado a Botsuana. Já está uma equipa da Rede Girassol em Gaborone. Junta-se a nós agora a Manuela Costa, a partir da capital tsuanesa, com mais detalhes. Boa noite, Kina e Simeão. É verdade, o chefe de Estado já se encontra aqui em Gaborone, onde foi recebido pelo seu homólogo, o presidente Mokwetsi Masisi, e por uma vasta equipa composta por membros do Executivo, com os quais mantém neste momento um encontro a porta fechada.
A agenda reserva igualmente um encontro entre os ministros das telecomunicações dos dois países, onde será rubricado um acordo de cooperação voltado para o domínio das telecomunicações, tendo como foco o Angosat. As relações político-diplomáticas entre Angola e o Botsuana datam de 1976 e, embora sejam consideradas boas, urge a necessidade de maior dinamismo. Os dois países possuem acordos nos domínios econômicos, científico, técnico e cultural. No domínio da agricultura, a relação é mais forte no setor da pecuária, porquanto o nosso Instituto de Serviços de Veterinária tem relações muito próximas com o Instituto de Serviços Veterinários daqui do Botsuana. Também na nossa região fronteiriça, na província do Cuando-Cubango, também há criadores de gado que por vezes, em determinadas etapas, passam com gado de uma região para outra. Então, isto requer da parte dos dois países, das instituições apropriadas, neste caso do Serviço de Veterinária, constantes reuniões, preocupações e atuações conjuntas. O Botsuana tem cerca de 2,3 milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 11,6% da sua população está aqui na capital, que é a maior da cidade. Sem acesso ao mar, grande parte das suas exportações e importações passam pelos portos marítimos comerciais da vizinha África do Sul. Nós, para virmos ao Botsuana está aqui bem perto da Angola, nós temos que dar uma volta muito grande para podermos chegar aqui. Então, outros setores, dos transportes, das infraestruturas, temos todos que nos acertar para melhorar esta condição que dificulta tanto a eles como a nós. O país, que se tornou independente a 30 de setembro de 1966, tem uma das taxas mais altas de crescimento da sua economia, que é fortemente dependente da extração de diamantes. Apesar deste indicador de relativa prosperidade, Botsuana tem também uma alta taxa de desemprego, situada em aproximadamente 25,4%, e a falta de mão de obra qualificada. Nós continuamos aqui a acompanhar todos os desdobramentos a quando da visita do chefe de Estado angolano à República do Botsuana, com imagens de Leandro Diogo, Domingos Luzolo, Manuela Costa, em Gaborone, Botsuana. Boa noite. E assim terminamos a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Boa noite, passe bem. Boa noite.